Lula negando, né, a princípio, assumir algum ministério. E PMDB estimando impeachment impressionante para abril. Além disso, o mercado monitorando domingo, né, as manifestações e também as reuniões do PMDB nesse final de semana, tanto sábado quanto domingo. Lá fora, né, os mercados, as bolsas reagem bem, principalmente aos estímulos do Banco Central Europeu e investimentos direto na China em alta. Hoje, na nossa reunião matinal, a gente até colocou petróleo em queda, desculpa, depois a gente até destaca, petróleo em alta, avançando aí os preços da commodity. Vou passar agora para o Gustavo Cruz para ele comentar sobre tudo isso, mercado doméstico, a parte toda política aí, que esse final de semana vai continuar pegando fogo, vale a pena monitorar, e também os indicadores lá de fora. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Celso, tudo bem? Encerrando essa semana aqui, bom dia a todos. Pois é, ontem a gente teve, bem na hora da reunião matinal, o anúncio dos estímulos, das mudanças no pacote do Banco Central Europeu. As bolsas reagiram muito bem logo em seguida. Depois, com o discurso do Mário Draghi, elas começaram a recuar um pouco, porque o Draghi botou meio que uma limitação na data mesmo do programa, do pacote. Ele não disse que pode postergar ad infinito, ele falou que em algum momento vai encerrar, o que deixou um pouco as bolsas avançando menos, mas hoje as bolsas retornam a avançar, as bolsas asiáticas reagiram relativamente bem, as bolsas pela Europa estão avançando mais de 2%. As medidas anunciadas, as mudanças foram mais ou menos em linha com o que era esperado, poderia ter sido um pouco mais agressivo para alguns analistas, mas de qualquer forma veio pelo menos em linha com o esperado pelo mercado, o que já justifica uma reação positiva. A gente também teve hoje pela manhã dados de investimento direto na China, avanço de 2,7%, levando para 22 bilhões de dólares no primeiro bimestre do ano, investimento direto na China. Na parte doméstica, a maioria dos destaques hoje são políticos. O presidente Lula ele ainda resiste a assumir alguns dos ministérios, mas já está cada vez mais forte essa conversa dentro do partido, dentro do governo. O presidente do partido, Rui Falcão, ele disse que o presidente vai fazer várias reuniões com membros do partido, com membros do governo, e que o ideal seria ele assumir um dos ministérios para salvar o projeto do PT para o país, ou seja, para postergar o presidente como ministro e em 2018 colocar ele como candidato para presidente novamente. Essa é a ideia que está percorrendo a cabeça do Rui Falcão e de diversos membros do PT. Outro destaque, o PMDB depois se reunir com o PSDB num jantar onde eles praticamente traçaram uma possível aliança em um cenário onde o PMDB assumisse, o PSDB meio que confirmou que poderia ajudar a apoiar diversas medidas. Agora o PMDB já traça, inclusive, uma estimativa para quando a Dilma poderia cair. Eles estimam em abril, já no final de abril teria a votação, e depois do julgamento do STF, já vai para abril, e eles acreditam que lá já seria suficiente para a presidente Dilma ser retirada do cargo. Também me lembrando que agora nos jornais a gente está vendo cada vez menos os membros do PMDB defendendo a presidente Dilma, ou seja, com toda esses acontecimentos nas últimas semanas, se anteriormente a gente sempre tinha aquela ala do PMDB Rio sendo os primeiros a se direcionar à mídia para defender a presidente, agora a gente não está vendo mais isso com tanto explicitamente, o que já é uma sinalização de mudança no partido. Lembrando sempre que esse final de semana a gente tem a convenção do PMDB, onde eles devem reeleger o Michel Temer como presidente do partido e podem sim fazer com que agora os senadores e os deputados do partido não sejam mais obrigados a votar de acordo com a base, de acordo com o que o governo determina. Ou seja, dando mais liberdade e saindo mais ainda do governo. Antes de devolver para o Celso, então, só um último ponto. Aquelas manifestações contrárias a quem defende a retirada da presidente Dilma, contra impeachment, ou seja, a favor do PT, elas foram postergadas. Antes elas estavam marcadas para o dia 13, o governador de São Paulo ele rejeitou, falou que não podiam duas manifestações contrárias serem no mesmo dia. Aí alguns manifestantes falaram que não iriam de qualquer forma, mas a postura oficial dos manifestantes agora é de que a manifestação será para o dia 20, ou seja, próximo domingo, sem ser agora esse do dia 13, para Paulista também, o mesmo lugar, mesmo dia, mas na semana seguinte. Então, a ordem é desestimular agora no PT esse dia para evitar qualquer tipo de conflito. Devolver agora para o Celso, a gente tem hoje pela manhã uma agenda bem cheia com o Nelson Barbosa em diversos eventos em São Paulo. Ficar atento a qualquer fala do ministro da Fazenda. Desculpa. Com você, Celso.
Ricardo Gustavo, por aqui o fluxo ontem na casa foi os locais que terminaram o dia net vendidos em 80 milhões de reais. Destaques na compra para Banco do Brasil, Bradesco 3 e Cielo. Destaques na venda para Vale 5, BB Seguridade, Bradesco 4 e Itaúsa Lojas Renner. Nas duas pontas, BVMF, Vivo, Tractebel, Fibra e Qualicorp. A gente vem sempre falando de BVMF, um excelente ativo para se ter. Ontem, mais um dia que as nossas carteiras recomendadas tiraram um percentual grande do índice, na casa de mais de 2% nossas carteiras recomendadas. Porque nós mudamos as carteiras, todo mundo lembra, na sexta-feira da semana passada, por conta desse anúncio aí do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente resolveu ter uma parte maior, zeramos nossa exposição a dólar e uma parte maior a mercado doméstico, a bancos, né, a seguradoras nesse caso, e nós elevamos, e também BVMF, é o ativo que vai andando muito bem e é um ativo que a gente acredita que seja um dos melhores ativos para se ter nesse cenário. Por quê? Primeiro, volume, fluxo vindo para o Brasil aumentando, e aí BVMF é uma das beneficiadas com volume maior. Fora isso, ativo ainda negociando a múltiplos interessantes e também deve comprar esse tipo oferecendo um preço maior, unindo, tendo uma das maiores bolsas do mundo. Vale a pena citar isso. Os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 54 milhões de reais. Destaques na compra para BVMF, como eu citei agora, BR Malls, Pão de Açúcar e JBS. Destaques na venda para Bradesco, Embraer, Santander, Vivo, Smiles. Nas duas pontas, Vale 5, Petro 3 e 4, Itaú e CSN. Braskem agora entrando aí na renegociação da Odebrecht. A Odebrecht tendo um caminhão de dívida, a Braskem pode ser utilizada como garantia, até suas ações podem ser pressionadas aí no curto prazo. Vale monitorar hoje a reunião do Conselho de Administração da Uzi Minas. A Nippon, uma dos controladores, quer um aumento de capital de 1 bi. Já a Tequinte, a outra controladora, quer um aumento de capital de no máximo 500 milhões de reais. Petróleo, estoques de petróleo recuam nos países da OCDE, Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico, em 6 milhões de barris essa semana. Isso pode, apesar do petróleo estar subindo hoje pelos dados econômicos, China e também dos estímulos do Banco Central Europeu, mas vale a pena monitorar isso. Elétricas e as indenizações que podem chegar a 28 bilhões de reais. Segundo a Eletrobras, ela deveria receber da ANEEL 20 bilhões de reais, ou seja, do governo, pode ajudar sim no curto prazo a Eletrobras, mas a gente segue não recomendando exposição ao ativo. Oi, em Telecom, rating rebaixado, né? O S&P rebaixou o rating da companhia em 2 degraus, de B+, para CCC, e declara o seguinte: se a reestruturação da dívida não ocorrer nos próximos 12 meses, nós vemos grandes chances da empresa entrar em default em 2017, uma vez que registraria fluxos de caixa negativos em 2016 e 2017, diante da agenda de pagamento. A gente já vem destacando isso aqui, né? Tem uma grande posição short aqui na companhia, diariamente solicita um short tanto para a ON quanto para a PN. A empresa precisa de um novo aumento de capital. A saída seria uma fusão, uma venda até da companhia para Telecom Itália, TIM. Embraer, JCP e recompra de ações, 4 centavos pode vir de JCP e também recompra de ações de até 3 milhões de ações no curto prazo. Destaques ontem aqui na casa, na mesa de aluguel: Petro 4, Vale 5, Itaú, Multiplan, BVMF, GGBR, Duratex, Tractebel, CSN, Santander, Oi BR 3 e 4, como eu citei, Fibra e Magazine Luiza. As duas, tanto a Oi BR 3 e 4, estão difíceis de encontrar, grandes tamanhos, né, um volume grande para poder shortear, e as taxas seguem subindo. Vou ficando por aqui, uma excelente sexta-feira a todos e volto às 11h30 no nosso XP Connection. Para quem não me vir mais, um excelente final de semana a todos. Um abraço e até lá.